Boa noite, alunos do RR Curso Militar. Eu sou o professor Renato. Junto ao professor Rodrigo, faremos uma aula hoje voltada para a banca UCP. Então, vou pedir a participação de todos vocês na aula de hoje, já que o assunto é bastante extenso. E eu vou querer que todo mundo fique à vontade, tá certo? Para tirar todas as dúvidas. Principalmente se o nível do aluno aí que estiver baixo. Nós não teremos aqui nenhuma besteira em parar aqui para explicar tudo. Porque aqui o processo é de construção do conhecimento. Está todo mundo me escutando aí? Tudo certo com o áudio? Então, quem não estiver nos seguindo aí na rede social Instagram, por favor, vai lá, coloca RR Curso Militar, dá uma força no nosso trabalho. Também tem o nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E lá já tem um material de redação disponível para o concurso do ITEP-RN, com direito a 3 correções, temas novos. E também, em breve, eu quero fazer essa aula aí de redação para todos vocês que sentem muita dificuldade. Então tá aí, o nome do nosso projeto hoje é Gramática. Os professores Renato e Rodrigo, vocês devem estar estranhando, porque tem 2 R's. Mas aí já sabem, né, qual é a referência. Tanto para Renato quanto para Rodrigo. Dá para ver, né? Os dois quase não se parecem aí na foto. Ainda com direito à montagem. Maldade. Banca UCP é uma grande candidata para fazer o concurso também da Polícia Civil da Paraíba. Ficar atento, todos aí para esse concurso, importantíssimo. Já ganhou a licitação. Já ganhou a licitação, vai ser ela mesma. Vai ser ela. Todo mundo já sabe qual é a forma aqui, quem é concurseiro, como ela trabalha, são questões diretas, quer saber se o aluno sabe de verdade, ela não tem tanto contexto como a FGV. E a gente vai para a primeira questão. Lembrando que a nossa língua portuguesa, ela tem uma divisão, né, que vocês já sabem, quando se refere à gramática. Os mais experientes aí já sabem que o nosso primeiro tópico ele vai trabalhar com fonética. O segundo tópico nosso, em gramática, mexe muito com morfologia. Fala das classes gramaticais. Depois ele também gosta de abordar na prova a área da semântica. O que fala a semântica? Toda questão de sentido no que se refere ao texto ou alguma frase. Quando ele pede para trocar uma palavra por outra, por exemplo, é questão de semântica. E fechando o nosso conteúdo, tem a parte de sintaxe. Qual é o estudo da sintaxe?
É a análise que a gente faz da frase em relação ao sujeito, ao predicado, ao objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta nominal, aposto, vocativo, como está apresentando a primeira questão aí. Questão número 1. Em uns sites divulgaram erratas e a história virou piada, o termo sublinhado desempenha a função sintática D. Aí temos as opções A, adjunto nominal, B, complemento nominal, C, aposto, D, objeto indireto e E, objeto direto. Vou pedir a ajuda de vocês agora para a gente falar o conceito de cada um deles. Clarissa, que está estudando há mais tempo, por favor, pode habilitar o microfone. Então, da primeira aqui, a adjunta nominal. O que seria uma adjunta nominal? O adjuntado nominal é um termo acessório. Aí, no caso que a gente aprendeu como o ampao, não é isso? Isso. A gente fala que esse adjunta nominal, ele vai ser o ANPAL. É o ANPAL. O a gente vai dizer que é o quê? Artigo. Artigo. Todos os artigos da língua portuguesa. O a, os, as, uma, uns e uns, vai se encaixar no adjunta nominal. Numeral. Depois a gente vai ver que é numeral também. Acredito aqui que todos saibam o que é numeral. O que quantifica um substantivo a gente chama de numeral. 1, 2, 3, 4. Quando é cardinal, né? Ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Fracionário, 1/3, 1/4. Multiplicativo, dobro, triplo. Depois do numeral, a gente tem quem? O P é de quê, Clarissa? De. Agora eu fiquei na dúvida. É preposição? Pronome. Pronome. Pronomes são aquelas partículas que trabalham para o nome. Ah, Por exemplo, do caso reto. Eu, tu, ele. ele, nós, vós. Nós, vós. Eles ou elas. E agora chega na parte mais fácil, né? O A. Sei de que a gente já falou do artigo, o primeiro A, o segundo A será o quê? Adjetivo. Adjetivo. Locução, adjetivo. O que é um adjetivo, primeiramente? É o que qualifica, modifica o substantivo. Isso. Aquele velho exemplo, né? Cadeira amarela. Estou especificando a cor da cadeira, então será um adjetivo a particular amarela. Locução adjetiva. Agora eu vou pegar duas palavras que têm um valor de adjetivo. De adjetivo. A gente chama de locução adjetiva. Quando eu falo duas palavras, a primeira será o quê? Eu vou pegar uma preposição mais o quê? Um substantivo, que terá o valor de adjetivo. Exemplo. Vou colocar aqui de criança. Locução adjetiva. Tem uma preposição, tem um substantivo. Se eu unir esses dois aqui, eu dou uma qualidade. Eu posso trocar, não é? Qual é a palavra que eu trocaria? Quando eu compro roupa de criança. Vocês transformam isso aqui em quê? Infantil. Ótimo. Então, é locução adjetiva de infantil. Essas duas aqui terá o valor de infantil. Tudo tranquilo aí?
Pode passar para o próximo conceito. Falou do ampau será adjunto adnominal. Por exemplo, eu vou partir aqui, essa primeira parte. Os sites. Quem é o adjunto adnominal aqui? Dos sites. Artigo. Isso, essa partícula aqui, os, que está junto a um nome, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Todo mundo entendeu aí por ser um artigo? Ó, isso aqui é um artigo. Pode falar se tiver dúvida. O que mata a charada dessa questão, velho, aí divulgaram. Alguém já arrisca dizer qual é a resposta? Objeto direto. Nicolau, não foi que falou? Não, Antônio. Toninho. Ah, foi Toninho. Muito bom, Toninho. Ele, para matar a questão aqui sendo mais direto, ó, os sites divulgaram errados e a história virou piada. Queria só perguntar o verbo. Isso. Quem divulga alguma coisa, não é isso? A gente vai pegar a diferença entre objeto direto e indireto, para ficar mais claro aqui. O que seria objeto direto? Seria o complemento do verbo sem preposição. Todo mundo lembrar do que é preposição na língua portuguesa? É a partícula que liga uma palavra a outra. Pode ser o de, o com, pode ser o a, pode ser o sobre, pode ser o sem. E o objeto indireto? Se o lá de cima é sem preposição, isso aqui é com preposição. O nosso complemento com preposição. Alguém poderia dar um exemplo aí do objeto indireto? Vou botar, viu, um exemplo. Todo mundo escalou. Kétia precisa de um companheiro. Exemplo, Kétia aqui é o sujeito. Quem precisa de alguma coisa. Esse de aqui é a preposição. Consequentemente, esse de um companheiro aqui será o quê? Objeto indireto, porque o meu verbo é um verbo transitivo indireto. Ele pede preposição no seu complemento. Já esse verbo aqui da questão, quando fala os sites divulgaram erratas, eles divulgaram, mas divulgaram alguma coisa. Esse complemento aqui não tem preposição. Pode ver. Ele já vai direto para o nome. Então, a resposta será o quê? Objeto direto. Porque esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. É o verbo que pede um complemento sem preposição. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Andresa. Antônio, alguma dúvida? Negativo. Tranquila, né, a questão? Posso ir para a próxima. Stephanie, diretamente da Paraíba, alguma dúvida? Nenhum, tá tudo ok. Próxima questão, ó.
quando a gente acha que encontrou o equilíbrio, há um giro inesperado. O termo em destaque recebe acento pela mesma regra que o vocábulo terrível, destrói, espírito, carência, difíceis. Fazer um breve resumo aqui das regras de acentuação. Primeiro, Lembrou da prova de Teixeira, Antônio? Não entendi? Lembrou da prova de Teixeira agora? Lembrei. nas regras de acentuação, a gente primeiro pode falar dos monossílabos. Eu só vou falar o que é um monossílabo, eu não vou escrever para a gente não perder tempo. Monossílabos são palavras que possuem o quê? Uma sílaba. Isso. E aqui eu vou colocar a terminação. Tá certo? Primeiro eu vejo a característica dela, que é um monossílabo, depois eu vou para a terminação. Em relação à terminação, serão acentuadas as monossílabos que terminarem em A, E ou O. E elas podem vir seguidas de S. Exemplo. Pá, Ré e Dó. Tranquilo? Alguma dúvida em relação ao monossílabo? Posso passar, não é? Aqui elas possuem uma sílaba e a terminação dela é aí, ó. Agora as oxítonas. Oxítona, a gente sabe é quando a última for a sílaba tônica, a mais forte. Vou deixar o bizu aqui, última. Vocês vão lembrar que é a última sílaba mais forte. Em relação à terminação nas oxítonas, como é que vai funcionar? Vai ser as terminadas em A, E, O, EM ou ENS. Muito parecida com os monossílabos, sendo que a gente adicionou mais duas partículas, o EM e o ENS. Exemplos. Lembrando que agora eu vou ter que, obrigatoriamente, ter mais de uma sílaba. Macapá, oxítona, porque a última é a mais forte, terminada em A. Pajé, terminada em E. Cipó, terminada em O. E para finalizar, eu vou ter o também, terminado em EM. E o parabéns. Terminado em ENS. Todo mundo relembrou aí essas regras? Sim ou não? Sim. Pode falar, participar. Sim, sim. Tranquilo, né? Lembrando que o A, E e O podem vir seguidos de S, mais uma vez. Indica plural. Falar das paroxítonas agora. Se a gente nas oxítonas tem a última casa mais forte, a última sílaba, agora a gente vai voltar à última. Vai voltar uma casa da última e vai falar da penúltima sílaba. A penúltima será a mais forte. Terminação.
Qual o macete que eu ensino para vocês? Aquela palavrinha mágica. Relux. É o Hilux. Porque a terminação vai ser em R, em I, em N, em L, em U e X. Além dessas aqui, eu vou ter principalmente, que o concurso mais gosta, é a terminada em ditongo. Todo mundo sabe o que é o ditongo. É quando a sílaba possui duas vogais juntas. Nós temos outras terminações também que podem aparecer no concurso de vocês, que é o PS, o UNS, o ONS. Mas eu quero que vocês gravem essa primeira parte aqui, o Hilux e o ditongo. Pode ser seguido de essa, é um detalhe. Mais uma vez que o I e o U, essas vogais aqui, podem vir seguidas de S. Exemplo. Caráter. Terminado em R. Pode dividir a palavra aí, vocês vão perceber que a mais forte é essa daqui. Paroxítono. Eu vou ter uma casa. Tem um oxítono aqui, hora paroxítono. Júri. Terminado em I. Pólen, terminado em N. Têxtil. Terminado em L. Pular e por X, para não ficar tão cheio. Tórax. Já que o concurso ama de verdade, eu vou botar um exemplo aqui. História. Tem um IS. Olha, essa aqui é a mais forte. Mas olhem a terminação. Eu tenho o I e eu tenho o A juntos. Por isso que eu chamo de ditongo. Essa aí é a paroxítono terminada em ditongo. Terminado em U, a gente vai colocar bônus. É um exemplo com o U seguido de S, né? O U aqui pode ser o exemplo de bônus. Separa a palavra. Terminado em U seguido de S. Vamos para a última regra. Última regra que eu estou falando que eu não vou colocar do hiato, porque essa questão aqui não tem hiato. São as proparoxítonas. A antepenúltima sílaba é a mais forte. E o bom dessa regra é que ela não possui terminação. Aqui todas serão acentuadas. Exemplo. Máximo. Se você dividir a palavra, vai ficar dessa forma. A mais forte vai ser essa. Lembrar, a oxítona está aqui. Para a oxítona, voltei uma. Vou voltar mais uma, vou chamar de proparoxítono. Então, a gente vai para a questão agora. Equilíbrio. Como é que a gente faz aí para descobrir qual é a regra de equilíbrio? Paroxítono terminado em ditongo. Letra D. Muito bom. Separei aqui a palavra para ficar mais fácil. Essa daqui é a mais forte, todo mundo concorda? Se eu tenho aqui oxítono, quando é essa mais forte, a última, voltei uma.
Já sei que essa palavra é uma paroxítona. E a terminação dela é o quê, meu povo? Terminada em ditongo crescente. Isso mesmo. Muito bom. Terminou em ditongo. Agora vamos lá para as questões e olha quem é a paroxítona terminada em ditongo. Para as alternativas. Letra A, Carência. terrível. Letra D, carência. Letra D, dá, né? Terrível. É terminada em E. Lembra do Hilux? Destrói. É a regra do ditongo aberto. Espírito. É uma proparoxítona. Carência. Vai ser a resposta. Paroxítona terminada em ditongo. Difíceis, ela é uma paroxítona, mas é terminada em ditongo, mais o quê? Mais o S. Tá bom? Por isso que não é a resposta. E termina em ditongo de verdade é a letra D. Alguém poderia se confundir aí e marcar a letra E, né? Se fosse rápido. Alguma dúvida de vocês? Tudo certo. Kate, alguma dúvida? Antônio, Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo, mas você errou, né, Nada? Tá feio? Já não gosto nem de lembrar. É porque caiu hiato. Qual foi a palavra que caiu para você? Caramba, Você acho lembra? que foi faísca, se eu não me engano, eu errei nisso. Foi faísca, eu lembro. faísca mesmo. É essa palavra aqui para você. Separei a palavra. Eu tenho o I seguido de S. Ele pode aparecer em qualquer parte da palavra. Se ele vier tônico, a gente diz que é forte, tônico, a gente vai ter que acentuar, né? Tanto I ou o. A saúde. Poderia ter um outro exemplo aqui, a palavra saúde. A única Caramba, eu exceção fiquei que triste tem agora. é rainha, né? Depois, Exceção dessa regra, como vocês já sabem aí, que a gente sabe que ela não pode vir grudada do NH. Exemplo. Rainha. sabia dessa aí, Antônio? Essa exceção? Não entendi? Sabia dessa exceção de rainha? Eu tenho um I que é tônico, Não. ele não pode ser acentuado porque aparece o NH depois. Toma cuidado na regra do hiato. A próxima questão, que essa daí tá fácil. O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias para essa situação já foram tomadas. A expressão em destaque pode ser substituída permanecendo no mesmo lugar, sem alteração de sentido por. A aluna Clarissa vai explicar essa questão agora. Clarissa? Não quero, não. Então, Vocês são capazes já de fazer essa questão. hein, não quero qual opção? A questão. Sem medo de ser feliz. Pode falar. Cadê você, Kate? Peraí, eu tô aqui, deixa eu analisar. A gente vai dar dica. No entanto, está entre vírgulas. E que a gente pode falar no entanto. Esse assunto que a gente está falando aqui é o assunto que a gente está dentro da... Você me pegou no pior assunto, isso aí não... Ai, Jesus, peraí. É a letra A C, gente tá... entretanto. Muito bem, Clarissa. Porque não mais. Eu fiquei entre a letra E e a C, por conta da conjunção Exatamente. Elas que tem o mesmo, não é isso? Você está na linha do raciocínio certo, viu, Antônio?
Só esqueci o detalhe que ele está entre vírgula, né? No entanto. Sim, é Tem uma grande verdade. observação, né? Caramba. Ó, vocês vão anotar aí, ó, pelo amor de Deus, viu? Até o dia da prova. Se eles vierem com esse tipo de questão, ó, ou mais, ele aqui é o diferentão, viu? Mais, o que que acontece? Ele não aceita a vírgula depois dele. Vou botar aqui o parêntese, não vírgula. Não vírgula, para depois dele. Entenderam agora porque ele botou mais? Só para confundir a nossa mente. O mais e o entretanto, eles possuem o mesmo valor. Eles dois são o quê? Adversativos. Eu fiquei repetindo aqui na cabeça a listinha, mas porém, contudo, entretanto, todavia. Mas lembrou da Cécio, não foi? Que coloca o mais entre vírgulas e pergunta se está certo ou errado. Lembrou? Foi, é por isso que eu não disse o mais, entendeu? Exatamente. O que Clarissa está falando é o que a gente chama aqui do ECA, não é, Clarissa? Isso, é, cara. Um macete que a gente grava para as conjunções coordenativas, que são as independentes, é o SA, sendo que a gente vai transformar isso aqui ao cubo, o A, né? Porque a gente vai falar das adversativas. A gente também tem as aditivas. Temos também as alternativas. Além dessas, temos a explicativa e as conclusivas. Eu cobro tanto na redação de vocês, lá no último parágrafo. As principais aqui, nas adversativas, como Clarissa estava falando. Aí ela levantou a mão. Não andou não, cara. Eu tenho mais, porém, contudo, tenho todavia. Eu tenho também o no entanto, entretanto, como está aqui na resposta, o entretanto. Tenho essa outra aqui também, no entanto. Aditivas, como principal, tenho quem? O E. De falar Renato e Rodrigo, a gente tem, né? Um exemplo de adição de ideias. Mas lembrando que nas conjunções, para eu utilizar o tempo está diante de quê? Orações. Orações é aquela frase que contém o verbo como informação principal. Por exemplo, Keita estudou e fez o concurso. Alternativas, eu tenho ou, né? Ou você estuda ou trabalha. Tem gente que fala dessa forma, né? Tem hora também. Hora estuda, hora ele trabalha. Explicativo, a gente tem um que junto, sem acento. Tem um pois também. Tem um que, né? Depois de vírgula. Conclusiva, tem um logo. Tem um assim. Então, portanto. Tem outros. Pronto, a gente já deu uma passeada, né? A gente chama esse assunto aqui de conjunções. Coordenativas. Falei de todos os tipos das coordenativas. Esse assim aqui seria o quê? Conclusivo. Não entra na resposta.
Por isso, daria uma ideia aqui de conclusão ou consequência, vai depender do nosso contexto. Ele entra mais na conclusão, em provas de acesso. Desse modo, também entra como conclusão. E o mais, a gente já viu que entra como adversativo. Adversativo. Sendo que ele tem aquela observação, que ele não aceita a vírgula depois dele. O mais é o diferentão. Alguma dúvida para vocês? Adriana, bora falar. Você entrou agora há pouco tempo, mas como você é uma pessoa comunicativa, pode ficar à vontade, viu? Hoje eu tô meio cambaleada. Tô só para ouvir. 2, também Se tô. quiser que você queira. Mas é porque eu tô doente realmente. Melhoras aí, viu? Obrigada. Próxima questão. As investigações iniciais ocorrem aqui e na hora que a criança tem alta, a investigação tem continuidade na cidade onde ela reside. O pronome pessoal ela funciona como elemento coesivo, retomando o sintagma. Sintagma é a mesma coisa de termo ou palavra. Faz. Quando ele fala que é um elemento coesivo, o que vocês entendem por coesão? Coesão é a mesma coisa de organização textual. Quando eu vou fazer uma redação, eu preciso de coesão e de coerência. Coesão seria organização com o uso de conectivos, pontuação, vírgula. Você não repetir palavras, que é muito importante dentro de um parágrafo. Nesse trecho, ele fez isso. Para que ele não repetisse a palavra, ele utilizou o termo coesivo, que foi um pronome do caso reto, ela, e retomou um outro termo. A gente vai descobrir qual é esse termo agora. Se foi a gente, se foi esse município, a criança, a investigação ou na cidade. O que vocês acham? Sei. A criança. Quem respondeu agora foi a Andresa, não, né? Foi quem? Foi Cat. Oh, muito bom. Ó, como é que ele falou aqui? As investigações iniciais ocorrem aqui na hora que a criança tem alta. A investigação tem continuidade na cidade onde ela reside. Como ele colocou a investigação aqui depois, nessa outra oração, foi o que poderia confundir a gente. Ficaríamos entre a criança e a investigação. Mas dentro do contexto, eu consigo perceber que esse ela aqui não se refere à investigação, mas sim à criança. Esse termo anterior. Beleza? Porque quem reside seria quem? Uma pessoa, não é? Então, aqui seria a criança. A investigação aqui foi só para confundir a mente do aluno. Tenho certeza que muita gente marcou essa daqui, né? Na hora da prova. Alguma dúvida nessa questão? Não, tudo certo. Nicolau, como é que está o nível aí das questões? Nicolau? Tá dando pra entender. Tô gostando. Só que eu tô com muita dor de cabeça, que eu tô com sinusite aí. Mas tá tranquilo. Não leva na raspa, quem quer uma vaga não vai ter doença nenhuma. Tô aqui só acompanhando. Tô acompanhando aqui. Pode ter relação a excerto, que é o trecho. O risco de não atendimento é elevado. Assinala a alternativa correta. Tem como núcleo do predicado o verbo é. Então, apresenta o predicativo verbal. Não apresenta predicado. Apresenta um predicado verbo nominal. E, por outro, apresenta um predicado nominal. O assunto que a gente está abordando nessa questão é sintaxe. Nós sabemos que, para existir frase, são essenciais dois elementos. O primeiro seria o quê? Em praticação, sujeito.
E depois nós teríamos o predicado, que é o que fala sobre o sujeito. Nessa frase aqui, o que a gente tiraria como sujeito? Quem é que está praticando a ação? Eu vou pegar o verbo é e vou fazer a pergunta. Quem é elevado? Vai ter como resposta. A resposta dessa pergunta aqui, vocês vão retirar o sujeito. Digam para mim quem é o sujeito. O risco de O não risco de atendimento. não atendimento. Muito bem. Essa parte aqui toda, ó, deixar a barra, ela vai ser o sujeito. O que fala sobre ela aqui, a gente chama de quê? Essa parte aqui é elevado. Essa daqui vai ser o meu predicado. Predicativo verbal. Vai estar Um predicado verbal. E agora eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida, bem sucinta aqui, quais são os predicados existentes aqui na sintaxe. Primeiro, predicado nominal. Quando eu falar de predicado nominal, eu vou lembrar para vocês da palavra-chave qualidade. Além da qualidade, ele vai ter o quê? Né? O verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar. Então, verbo de ligação mais qualidade, estou diante de um predicado nominal. Exemplo. Ela é bonita. Quem é o sujeito? Ela. Se eu falar que é bonita, eu tenho o verbo de ligação, ser. E a qualidade bonita. Ó, o verbo de ligação ser mais a qualidade, isso aqui eu vou chamar de PN. Predicado nominal. Falar do segundo tipo aqui, predicado verbal. Se eu falar predicado verbal, vai ter só ação. Exemplo. A menina andou pela calçada. O núcleo do meu predicado aqui, ó, retirei a menina, o resto é predicado. Vai ser essa partícula aqui, andou. Como ele está fazendo só uma ação, vou chamar de verbal. E agora eu vou unir os dois, predicado verbo, nominal. Agora eu vou ter ação mais qualidade. Qual é o exemplo, Raicleber, que eu coloco dentro de sala de aula direto? Agora você me pegou agora, viu? Eu vou justificar que a minha qualidade ela pode ser ou um predicativo do objeto ou um predicativo do sujeito. Predicativo do objeto é quando eu tenho a qualidade dada ao meu objeto, que a gente já viu, né, o que é um objeto, naquela parte de objeto direto e indireto. Predicativo do sujeito é uma qualidade dada ao meu sujeito. Vou relembrar, vou reclevar o meu exemplo. O juiz julgou o réu inocente. Qual é a ação que ele faz aí? Bora, Morgados.
Todo mundo está achando essa ação de julgar? Sim. Agora a gente vai atrás da qualidade agora, concorda? Que ela pode ser ou um PO, predicativo do objeto, ou predicativo do sujeito. Ó, julgou o réu. Quem julga, julga alguém. Isso aqui a gente vai chamar de quê? Objeto direto. Não tem preposição. Isso aqui é o OD. E essa qualidade de inocente eu estou dando para o réu. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Eu vou chamar isso aqui de PO. Isso aqui é um predicativo Do objeto. do objeto. Beleza? Tudo tranquilo aí? Se é Sim. nominal, só tem a qualidade, o verbo de ligação, porque também é um predicativo do sujeito. Se é verbal, só vou ter ação. Se é verbo nominal, vou juntar os dois. Quando eu estou aliando um ao outro, eu vou ter que achar depois se vai aparecer um predicativo do objeto ou do sujeito. Vou fazer alternativas agora. Ficou mais fácil. O risco de não atendimento é elevado, sinal a alternativa é correta. Tem como núcleo o predicativo o verbo é? Não. Qual é a palavra principal aí, o núcleo do predicado? Elevado. Isso. Apresenta um predicado verbal. Tem só ação aqui? Não, né? É a qualidade. Concorda? Uhum. Não apresenta predicado, aí está muito errado. É errado. Vou dividir mais uma vez. O risco de não atendimento é elevado. Sujeito, o risco de não atendimento é elevado ao nosso predicado. Apresenta um predicado verbo nominal. Vocês estão achando aqui ação e qualidade? Não. Só estou achando qualidade, concorda? Sim. Sim. Pronto, agora é só fechar os olhos. Apresenta um predicado nominal, pode marcar e correr para o abraço. Essa é a resposta. Eu tenho o é aqui, que é do verbo ser, o verbo de ligação, mais a qualidade de elevado. Como é o nome dessa qualidade? Elevado. Qualidade que é dada ao sujeito. Agora alguém responde, por favor. Qualidade dada ao sujeito é o quê? Predicativo do sujeito ou do objeto? Sujeito. Do sujeito. Vou chamar só de PS, beleza? Predicativo do sujeito. Alguém está com alguma dúvida? Não. Professor, Pode falar, Micaela. o senhor poderia explicar para mim novamente sobre núcleo do predicado? Que eu não entendi. Sim. Toda vez que eu falar núcleo, você vai ter como ideia a palavra principal. Se ele falar núcleo do sujeito, quem que seria o núcleo do sujeito dessa frase aí? O risco de não atendimento é elevado. Qual é a palavra principal do meu sujeito? É o risco ou é atendimento? O risco? Isso, a palavra principal aqui, que é elevado é o risco, né? Do não atendimento. Vou ter como núcleo do meu sujeito o risco. Se eu falar agora núcleo do predicado, eu vou achar a palavra principal dentro do meu predicado. Aqui ficou fácil, né? Porque eu só tenho um é e elevado. Você concorda que o meu núcleo está aqui? Quando eu me refiro ao predicado? Não é a palavra principal aqui? Concorda comigo? Isso. Concordo. Micaela, toda vez que eu falar núcleo, eu tenho os termos principais do que ele está pedindo. Ó, se eu falar Renato e Rodrigo, são
Professores. Quem é o núcleo do sujeito? Quem são os núcleos? Renato e Rodrigo. Pronto, a gente achei, né? Se eu pedisse o tipo de sujeito, eu ia falar o quê? Sujeito simples ou composto? Composto. Composto, porque eu tenho mais de um núcleo. Se eu falasse Renato, vírgula, Rodrigo e Ria Kleber irão prestar o concurso, nós teríamos ainda um sujeito composto, com 3 núcleos. Entendeu agora que núcleo é a palavra principal? Sim. Sim. Tranquilo, né? Agora, se eu falar as provas de português e de matemática estavam difíceis, quem é o núcleo do sujeito? As provas. Provas. Entendeu, né? Agora, Micael? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Na frase, mais recentemente, 2 pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos. A expressão destacada indica para a gente o quê? Modo, tempo, intensidade, lugar ou afirmação? Tempo. Tranquilo, né? Isso aqui dá uma ideia de tempo. De modo, qual o bizu que eu ensino para vocês? Extremidade de mente, né? Isso. Quando a gente entender que a palavra termina em mente, a maioria delas vai ser advérbio de modo. De tempo a gente já tem esse exemplo aqui, mas eu vou colocar um que cai muito em concurso para vocês, é o tal de às vezes. Às vezes, quando também. Intensidade. Nós temos o muito. Lugar. Aqui. Ali. O lá. Afirmação. Nós temos o sim. E se ele colocasse dúvida? Qual o exemplo aí melhor para vocês de dúvida? Talvez. Talvez. Tá bom? Talvez eu passe nesse concurso é porque você está diante no sentido de dúvida. Para quem está estudando aí sabe que esse assunto nosso é o quê? É o estudo dos advérbios. O que é advérbio? É a partícula que acompanha ou modifica o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Tá bom? Ela só vai andar do lado dessas 3 aqui. É igual a Adriana no modo que ela falou, não foi agora, há pouco, como ela se encontrava? Foi. A Adriana falou agora, ó, estou meio doente. Doente é o quê? Não é a característica dela? Todo mundo concorda que isso aqui é uma característica dela no Sim. momento? Sim. Pronto. Você vai chamar isso aí de adjetivo, porque está agora modificando o nosso adjetivo aqui. Você pode trocar por um pouco. Estou um pouco doente. Advérbio de intensidade, não é isso aqui? Isso. Por que que ela não pode falar estou meia doente? Que é só metade.
Teria o sentido da metade. Como é que a gente está diante de um advérbio? A gente está diante daquelas classes invariáveis, ela não pode mudar. Eu pergunto para vocês, quem são as 4 classes de palavras invariáveis na língua portuguesa? É o pica. Suposição. Isso. Legislação, né? Animada. Preposição, Adorei. interjeição, conjunção e advérbio. Rejeição. Conjunção e advérbio. Como já é o ensina, não é? Isso, ele lembra do pica-pau, tá, gente? Fica pau, né? Sai o pau e fica pica, né, Clarissa? Isso aí, ó, ninguém esquece. Quem tá rindo é Nicolau, né? Mas isso aqui é sério, ela pode fazer a diferença, viu? Não, com certeza. É minha cabeça que não tá conseguindo Não, pensar mas é direito. bom rir mesmo, para descontrair a aula, é top. Pronto. Só deu aqui um resumo para vocês das 4 classes. O restante que vem a gente chama de variáveis, é o que eu posso colocar no plural, né? E vem um artigo, substantivo, numeral, pronome, o verbo. Tranquilo? Então, essa resposta aí veio para tempo. Foi light essa questão. Próxima questão. Em a outra pessoa é só um espelho. A expressão em destaque classifica-se sintaticamente como? Aí, meu aluno, se você marcar para mim adjetivo ou substantivo, eu peço para sair agora. Viu? Explica aí, Nicolau, para mim. Porque eu não posso marcar se é adjetivo ou substantivo. Eu não tô conseguindo pensar, não, macho. Peça aí pra outro. Tá ruim, né? É porque ele tá pedindo Vai na ser o pergunta predicativo do sujeito. sintaticamente. E Isso. adjetivo e substantivo morfologicamente. Se ele falou sintaticamente, aí eu vou lembrar para vocês que ele vai estar falando de sujeito, predicado, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo. As classes de palavra, como eu já falei para vocês, tanto essa aqui, adjetivo e substantivo, é uma classificação que morfológica. As duas. Por isso que eu digo que não pode ser a resposta nunca. Podemos esquecer as duas e sobrar as 3. Aposto, adjunta nominal, predicativo do sujeito. Aposto, na maioria das vezes, vai ser um termo explicativo. Quando E fica vai estar entre vírgulas, né? Isso, entre vírgulas, explicando o termo anterior, vai ser aposto. Nós estamos vendo aqui que não possui vírgula. O sentido aqui já é direto, não é? Andressa, qual a resposta, Andressa? Foi bonzinho, eu já risquei 3. Peraí. Lembrando que a adjunta nominal são as partículas que ficam junto ao nome. A gente já falou, né, do ampau, que é o artigo, o numeral, o pronome, as locuções adjetivos e o adjetivo. E o predicativo do sujeito é uma qualidade dada ao meu sujeito. Quem é o sujeito dessa frase aí? Calma, professor, sem pressão, senão ele não acerta. Calma. Tô calma, Então tô relaxado. seria letra B, então. Não tem como, viu? Se é a letra B de bola, por quê? Eu vou explicar para você agora. A gente vai dividir mais uma vez. Quem é sujeito, quem é predicado? Quem é o sujeito? Quem é só um espelho aqui? A outra pessoa. O que sobrar para mim, eu vou chamar de predicado. Entendeu? Você concorda que um espelho é uma qualidade dada a outra pessoa? Sim. Ó, esse só eu posso apagar da frase.
Adjunto adverbial, né? Tem o mesmo valor de um advérbio? Posso falar, a outra pessoa é um espelho. Esse um espelho é a qualidade dada ao meu sujeito, predicativo do sujeito, a resposta. Já trabalhando praticamente essa questão hein, nas anteriores. Kate, acertaria essa questão? Tá tranquilo, Kate? Tudo tranquilo aí? Tá sim. Tem certeza, Kate? Tem, eu vi o verbo de ligação. Tá esperta, né? Próxima questão. É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. A conjunção destacada exprime uma ideia de quê? Aluno do RR não é essa questão. Essa questão fugiu do ECA. O ECA não é só as coordenativas? É subordinada temporal. Isso aqui eu estou diante de uma conjunção. Cuidado, viu, Nicolau? Nicolau que falou agora. Tá errado? Quando eu estou dando a classificação de conjunção, eu vou falar se ela é coordenativa ou subordinativa. Não posso falar que ela é subordinada, porque quem é subordinado é a oração. Tá certo? Tá, desculpa, entendi. Estou falando isso que lá na hora do concurso eles podem colocar só isso errado. Mas é temporal ela. Essa é uma opção, né? Se ele colocar lá a conjunção subordinada, a gente pode recorrer numa boa. Entendi. Conjunção subordinativa tem um sentido de advérbio, vou chamar de adverbial. Adverbial temporal. Show. Tá certo? Indicando tempo. O adição eu já falei para você, né? Tem um E como principal. Conclusão. Vou chamar o logo como principal. Eu fiquei com medo de dizer que era tempo porque estava muito na cara, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Não tenha medo de ser feliz, não, Clarice. Explicação. Então. Mas é aquela questão que a gente vê que tá tão fácil que pode estar errado, né? Isso é aquela questão que você pega por último na prova, né? Para fechar. Está muito confiante, já marca bem rapidinho. E o condição eu posso colocar o se. Ninguém errava não nessa questão, tudo tranquilo, né, com vocês? Antônio, tá muito calado, viu, Antônio? Participar aí. Eu respondi todas. Você estava essa daí também, Antônio? Acertei todas até agora. Aí é um homem, né? Adoro. Próxima questão. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia. Os termos em destaque são classificados pela regra gramatical respectivamente como? Essa daqui foi a questão melhor que eu trouxe, melhor elaborada. De novo? Essa questão? Eu tenho dois si grifado aí, duas partículas, mas que elas possuem classificações diferentes. O segundo C é uma condição integrante, né? Exatamente. Por isso que eu lembrei de você. Né? Letra B. O bom daqui que não tem resposta, né? Igual. Não, é boazinha demais. É muito boa, viu? Muito boa. É a banca que Clarissa sonhava, né? Fazer a prova. Eu tô sonhando mesmo, tô com medo. Quando é conjunção integrante? Quando eu posso transformar o restante da oração por isso. Não se sabe. Vou pegar essa parte aqui todinha e transformar no isso. Não se sabe isso. Beleza? Conjunção integrante tem esse valor aqui. Agora o macete da partícula A passivadora. Na maioria das vezes, quando é partícula passivadora ou PA, o que vai acontecer? Eles vêm... É porque ele foi atraído, né, pela palavra negativa.
Mas isso aí é outro assunto, né? Que seria a colocação pronominal. Mas isso aqui é outra coisa, é um outro sentido. O que a gente está querendo aqui? Para a gente pegar a diferença, né, do pronome passivador para o índice de indeterminação do sujeito. O PA, ele anda diretamente ligado ao verbo transitivo direto. Na maioria das vezes. Ou então pode aparecer, né, algumas situações no verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas eu digo que 90% dos casos vai estar aqui, ligado a um verbo transitivo direto. Naquele caso da voz passiva sintética, né? Eles podem se dividir em dois. Tanto o sintético. Sintético é quando eu utilizar esse pronome o si, ou no analítico. Quando vocês puderem trocar a partícula sintética para analítica, analítica é quando eu utilizo aquela locução verbal. Exemplo. Vamos transformar aqui uma frase. Desejo, vou, viu-se. Desenvolve seu conteúdo. Teria esse U aqui. Desenvolve-se o conteúdo. Eu estou numa partícula passivadora, mas ela é sintética. Estou utilizando o si. Quando é que eu vou transformar agora para analítica? Ou seja, a voz passiva sintética, né? Melhor que eu vim com esse termo, né? Na prova. Aí ficaria o conteúdo foi desenvolvido? Muito bom. O conteúdo foi desenvolvido. Vocês, quando pegarem uma prova, vão fazer essa mesma troca. Se você puder transformar no sintético para o analítico, como é que vai acontecer o analítico? Você vai pegar o verbo mais o verbo estando agora no particípio. No particípio. Né? Você lembra o que é o verbo no particípio? Quando a terminação for em ado ou ido. Vou botar aqui do lado, a terminação em ado ou ido. Aqui a terminação, ó, desenvolvido. Ele pegou desenvolveu ou transformou, desenvolvido. Uma locução verbal, né? O que está no final aqui, você vai levar para o começo. O conteúdo, esse ser vai se transformar no verbo que ficou aqui no foi, e depois você vai colocar o verbo desenvolveu no particípio, desenvolvido. Vamos fazer com essa partícula aqui, do comando da questão, não se sabe como é que vai ficar. E aí, Kétia, como é que ficaria nessa situação? Esqueci de tudo agora da regra, viu, Kétia? Vou apagar, viu? Peraí, diz de novo aí, diz de novo, que eu tava sem prestar atenção, fala aí. Como ficaria no início? Vou pegar o comando da questão, vou pedir para você transformar agora na voz passiva sintética para analítica. Como é que fica agora? Eita, peraí. Não Se sabe. se sabe. Eu estou na voz passiva sintética, eu quero transformar na analítica. E aí, Clarissa, você arrisca essa questão? Essa era justamente a minha dúvida, que eu estou aqui tentando mudar. Anota aí. É sabido, não foi sabido? É isso mesmo? Não é coisa estranha? Estranho, mas você vai pegar o o verbo ser, você vai transformar o ser, né? O verbo ser. Isso aqui sai, não é? Como você já sabe. Chegaram perto, não foi? Mas valeu a tentativa de vocês. Não é sabido. Certo? Não é sabido se o sujeito está fazendo ironia. Ficaria assim, tá bom? Na analítica. Eu tenho o verbo ser, como eu pedi a vocês, e eu tenho o verbo depois no particípio. No particípio, terminado em ado ou ido. Tranquilo? Mas esse sabido aí é verídico mesmo? É verídico, existe, viu? Houve toda uma pesquisa, né?
É vivendo e aprendendo, isso aí. Vocês nunca leram uma redação que colocou, que o aluno colocou e sabia, inseriu no texto? Eu já li redação com esse Eu termo. só conheço saber de gente inteligente. Vem disso aí, viu? Tranquilo? Então vai ser o que? A resposta? Partícula passivadora e conjunção integrante. Letra B, não é de bola? Tem algo aqui que ele gosta muito também, viu? Do pronome reflexivo nessa banca do concurso. É a minha aposta para vocês. Como é que funciona o pronome reflexivo? Vocês lembram das aulas anteriores? Eu vou pegar o si e trocar por a si mesmo. Exemplo. Clarissa penteou-se. Sim, que é em relação à pessoa mesmo, né? Ele pode grifar o si lá na prova de vocês e perguntar, né? Qual o valor. Vou tirar o si e colocar aqui em cima, né? A frase com a transformação, com a devida transformação. Clarissa penteou a si mesma. Vai cair na prova, tá bom? É a 10ª questão lá da prova. Tranquilo? Os 3 mais fáceis de cair na prova de vocês, já estou falando. Partícula passivadora, conjunção integrante e pronome reflexivo. E o índice de determinação também, né? Provavelmente. Ou não? É que eu falo do índice também para vocês? Não, José falou no sábado. É porque está aí na questão também. Tranquilo, então. No trecho, ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante. O uso da crase justifica-se. Crase está lá no final, não é? Na gramática, fica ali junto à sintaxe. Ele está pedindo só a regra porque ele usou essa crase aí, ó. Por a palavra relação sempre vir sucedida do acento grave. Aí, Kleber, dá para responder essa questão? Ou ser facultativo, ou seja, trata-se de uma escolha do escritor. Estou relendo aqui para dar um... Lembre da sua ex que você acerta na hora. Aí eu vou ter raiva, Marcos. Deixa para lá. Ó. Pelo prefixo ex, que começa com vogal, nada a ver, você. Mas é tranquilo essa questão. Ou ser a junção da preposição a com o pronome oblíquo a. Letra E, pela regência do termo relação, que exige preposição a, somada ao artigo definido a. Artigo definido feminino a, né? Que acompanha o substantivo. Para ocorrer a crase, a gente precisa desse fenômeno. Seria a letra E. A junção da preposição a mais o artigo feminino a. Se eu conseguir fazer essa união um com o outro, por exemplo, ela foi à piscina. O meu uso aqui de crase justifica-se pelo verbo ir, né? Fica foi. Quem vai a algum lugar, ele já pede a preposição a. E a piscina é uma palavra feminina. Eu tenho o outro a, do a piscina. Se eu unir esses dois A's, eu tenho que usar o sinal grave, que é para o lado esquerdo.
Quando ele fala aqui, pela regência do termo relação, generoso em relação a. Esse termo aqui, relação, que faz a relação a alguma coisa. Tem um a que ele pede. E a ex-amante. Esse em relação é o quê? Assim, falando... Isso aqui é um nome, tá bom? Que faz preposição, não é um verbo. Esse em relação, os dois juntos? Só relação, tá bom? A gente esquece essa preposição aqui. A gente vai analisar a relação em diante. Tá bom? Porque esse em aqui, ele faz parte do generoso. Entendeu? Ele não conta aqui no quesito da questão. Sim, entendi. E ele quis colocar o ex ali para atrapalhar um pouquinho. Ele colocou um prefixo aqui que não vai alterar em nada. O ex atrapalha até aí, tá vendo? Porque amante é feminino. Ele já colocou ele aqui, ó, para não ter nenhuma dúvida. E em condições normais vai ser a amante. Tranquilo? Ele pegou o complemento do nome relação a alguma coisa, e tem um a de a, ex-amante. Se eu unir a preposição a com o artigo a, eu vou ter o fenômeno da crase. Letra E. Essa explicação da letra E aqui é uma aula para gente. Renato. É a regência do termo relação. Professor? Diga. Então acertei, mas também tem que lembrar que existe o ex-amante também, né? Quando muda o artigo aí. Agora, no contexto, como eu falei para você, ó, Rai Kleber, ele começou com ele, não foi? Exato. Então, aqui, a nossa consequência é que aparecesse o que? Em condições normais, aparecesse uma mulher depois. Então, seria a ex-amante. Em condições normais, né? Tá bom? Renato. Pode falar. Se fosse aí, ele tem algum sentimento, aí tirava-se generoso em relação. Aí a frase continuava, a ex-amante. Sentimento, a ex-amante. Continuaria com a crase? E sentimento a alguém, né? Isso. A ex-amante. O termo sentimento, ele pediria sim. Certo? Continuaria a mesma coisa. Segue a mesma lógica. Seria a mesma lógica. Se eu apagasse aqui generoso. Muito bom, Nicolau. Esse generoso em relação é só um complemento. Esse generoso em aquele só está aqui complementando o sentido do sentimento, que é generoso, a qualidade. Porque do sentimento já dava para pular para ex-amante, né? Já poderia pular. Se eu apagar sentimento e em relação, ficaria algum sentimento a alguém. Show de bola. Tá bom? O sentimento exigiria da mesma forma a partícula A. Mais alguma pergunta? Não, só isso. Antônio, acertou a questão, Antônio? Quando eu teve que sair. Saiu já? Falou comigo. No trecho este, evidentemente não é um deles. O advérbio em destaque apresenta uma circunstância de quê? Já ensinei para vocês, não foi isso? Finalmente. De modo. Se a palavra terminar em mente, terminar de mente, provavelmente será um advérbio de modo. Já expliquei cada um desses aqui a vocês. Mas o Windows demorou 5 segundos. Né? Rapidinho, viu? Então é isso. Quem não nos segue ainda na rede social, a nossa aula aqui acabou. Foram 13 questões. Vou pedir mais uma vez que vocês deem uma força ao nosso canal. E espero que nas próximas aulas a gente continue, né? Em meio a esse debate, estamos apresentando bem um assunto de língua portuguesa e aprendendo bastante, né, no meio dessa conversa. Obrigado a todos vocês, Clarissa, Adriana, Stephanie, Nicolau, que mesmo com dor de cabeça, trabalhando, se faz presente à nossa aula. Daqui para o dia da prova do concurso vai ser essa pegada. Nós estamos querendo fazer 3 aulas por semana, de forma online, e mais uma presencial aos sábados. Quem quiser se juntar ao nosso time aí já está mais do que convidado. Alguém quer falar alguma coisa?
Não, não. Parabenizar aí pela excelente aula. Tamo junto. Muito obrigado, Reclever. Foi muito boa a aula mesmo. Fico muito feliz com a participação de todos, Oi. pelo rendimento. Keta, Clarissa participando, Reclever, Alisson, Nicolau, Andresa principalmente, né, que chegou Andresa aí. também. Tamo junto, doutor. Oi. Muito obrigado, você só fortalece o nosso trabalho. Agora, Jaziel, com a palavrinha. Oi, boa noite, meu povo. Boa noite. Boa Tudo noite, na mestre. paz? Tudo na Tranquilo. paz? Tudo na paz. Gostei aí. Parabéns, meu amigo Renato. Parabéns Obrigado, pela excelente Gostei. aula. Didática, bacana. Precisa mais agora os alunos participarem para que as dúvidas sejam de fato sanadas. Porque todo o tempo que foi empregado, tanto na online como presencial, tem que valer a pena para que quando chegar no dia da prova, a gente chegar massificado. Entendeu? Mas muito boa aula. Material perfeito, as questões boas. É isso mesmo, estamos juntos. Luciano, alguma palavra aí? Chegou um pouco atrasado, mas deu para acompanhar a aula. Hora de falar, viu, meu povo? Próxima aula, o que é que vocês sugerem? Um assunto que está deixando mais dúvida? O que está tirando o sono de vocês em língua portuguesa? A hora de falar é essa, viu? Eu queria que você colocasse vírgula. Pontuação na próxima aula. Também. Eu vou aumentar o nível das questões, vou pegar algumas mais difíceis, colocar no material nosso e vou procurar essa aí de pontuação que você está pedindo. Show. Mais alguém quer falar alguma coisa, Kétia? Kétia saiu. O meu é mais... O meu eu tenho mais que treinar verbo. Aí eu não sei como é que a banca UCP vai cobrar. O negócio de regência. Tem uma guardada de verbo, Clarice, que eu não quis colocar nesta aula, porque está sendo aula introdutória, mas na próxima eu já posso colocar, que é tempos e modos verbais. Pronto, aí, sobre esse do si, já gostei muito, que eu estava precisando também. Estava na dúvida dessa particular passivadora aí. Oração coordenada e subordinada também, Renato. Pode falar, Nicolau. As orações coordenadas e subordinadas também. Tá certo. É a parte sintática, né? Tá com dúvida, Nicolau? Pode fazer isso separado, a aula só que a gente vai tentar agora trazer por blocos as aulas. Fica melhor, entendeu? E a aula de redação eu vou querer fazer com vocês quando todos, o máximo número possível aí de vocês puderem estar presentes, tá bom? Que eu vou aprontar um material grande. E a redação nessa prova vai ser critério de desempate. Não adianta a gente fazer uma prova boa, chegar na redação e fazer besteira. Vai jogar todo o trabalho que a gente teve aqui pro esgoto. Eu queria a participação de Stephanie Galdino também na aula de redação, que ela vai fazer o Enem logo em breve. Micaela Andrés também. Tudo tranquilo? Cadê aquela minha que faz bolo? Sim. Sou amiga, sou pequena. Eu vou sair aqui, viu? Boa noite para vocês. Tá bom, até amigos. a próxima. Valeu. Forte abraço. Fica com Deus aí, Nicolau. Tchau também para você. Boa noite. Valeu. Boa noite, Clarissa. Valeu, meu povo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. A internet felizmente caiu aqui. Eu fico com Deus. Vocês, boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu, Gazel. Um abraço.